Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, aqui no canal do IAG. Se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, ative as notificações, compartilhe também nas suas redes sociais, para que mais pessoas juntamente conosco estejam estudando a Palavra de Deus. Deixe aqui nos comentários também seus pedidos de oração, seus agradecimentos, algum texto pertinente para enriquecer esta recapitulação. E caso você não conheça o IAG, nós somos um instituto de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos situados na zona rural de Capitólio, que fica aqui no sul do estado de Minas Gerais. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que temos realizado, nós temos um vídeo institucional que mostra as frentes de trabalho, a escola missionária, o Tranquilamente, que é um spa mental, uma clínica de saúde, temos a agricultura, temos a parte da gráfica, temos congressos, seminários. Nós temos diversos eventos durante o ano, que daqui a pouquinho eu vou compartilhar as datas para você, mas temos aqui diversas ações e atividades e Deus tem feito este trabalho prosperar para alcançar milhares de pessoas e também para que elas se preparem para o breve retorno de Cristo Jesus. Estou aqui com meu amigo Moses Coutinho. Muito obrigado por estarmos unidos aqui na recapitulação e no estudo da Palavra de Deus. Amém. É sempre um prazer para mim estar aqui com o pastor, estar também com os irmãos que sempre nos acompanham. Deixem seus pedidos, os agradecimentos também que quiserem aqui no chat, porque nada melhor do que falar sobre oração e fazermos isso aqui também, né? Entre nós, na nossa comunidade. Vai ser uma grande bênção esse estudo desse dia. É verdade. A lição de número 7 vem falando a respeito da oração na prática. Iniciamos esta temática na lição passada de número 6 e a lição avança, continua trabalhando a respeito da importância da oração. Antes de iniciarmos com uma oração, a recapitulação como de costume, eu quero apresentar aqui para você a Bíblia Legado. Se você tem interesse em ter acesso a esta Bíblia que tem inúmeras ferramentas, tem referências cruzadas, concordância bíblica, uma série de estudo bíblico, no final dela 25 estudos bíblicos apresentando a verdade presente para que você compartilhe a palavra de Deus com as pessoas ao seu redor. Temos aquilo que é mais precioso aqui, né? Obviamente a palavra de Deus, mas também comentários de Ellen White dos textos bíblicos. Então, uma Bíblia maravilhosa. Se você tem interesse em obtê-la, entra no site institutoiag.com.br para adquirir o seu exemplar. Nós estamos falando bastante deste livro, Felicidade Plena, que é o livro Caminho a Cristo, que juntamente com a Bíblia, certamente você terá o seu relacionamento aprofundado com Deus. Tanto que a lição deste trimestre, quantos textos, praticamente a maior parte dos textos, são aqui do Caminho a Cristo do Felicidade Plena. Então, se você quiser ter acesso a este material e usá-lo também como um meio evangelístico ou compartilhar, presentear, entre em contato conosco com o número que vai aparecer aqui, que é a central de vendas do IAG, para que você possa então adquirir este exemplar. Este livro, nós estamos com uma promoção assim incrível, né, moço? Eu falei lá, a princípio, menos de R$5 e de fato é menos do que 5. A partir de 50 exemplares, R$ 2,99. É um valor simbólico para que você possa presentear, evangelizar e distribuir em massa este livro que contém a mensagem da justiça pela fé, que é a terceira mensagem angélica. Este livro apresenta, para aqueles que conhecem um pouco da história da Igreja Adventista, apresenta então este material, a mensagem de 1888, a mensagem da justiça pela fé. É um livro que eu leio pelo menos uma vez por ano. Eu falo que é um livro de cabeceira, não apenas de todo adventista, mas também de todo aquele cristão que quer conhecer mais o caráter de Deus e o amor de Deus também. Moses, vamos fazer uma oração? Dirija-nos neste momento a oração para falarmos com Deus. Grande e maravilhoso Senhor, nós damos graças a Ti porque neste momento o Senhor nos dá a honra de estarmos diante da Sua palavra para estudá-la. Amém. Nós agradecemos também pela companhia de nossos irmãos que sempre nos assistem e neste momento colocamos as vidas, tanto nossas como a deles, em Suas mãos. Pois queremos que a Sua palavra seja examinada com clareza e que possa trazer crescimento a cada um de nós. Nós pedimos que responda, Pai, às necessidades do coração de cada um daqueles que também está aqui nos assistindo, que às vezes deixa escrito, pode ser que esteja em seus corações. Pedimos que o Senhor os toque com a necessidade de buscar-te pessoalmente. Amém. Em oração. Pedimos também pela nossa igreja,
que o Senhor esteja à frente desta instituição, conduzindo-a através da sua verdade. Amém, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. E apenas como costume, apresentar a agenda do IAG é importante, porque muitos acompanham aqui pelas redes sociais, também pela televisão, no canal Rede Adbir 777. Se você está pela televisão, acessa aqui o canal do YouTube do IAG. Se você está pelo canal aqui do YouTube, acessa lá a televisão e juntos, certamente, avançaremos, como é o lema, né? Juntos podemos fazer mais coisas para o Senhor. E se você quiser conhecer em loco aqui o trabalho que realizamos, temos agora, nesta semana, você provavelmente está assistindo no início da semana esta recapitulação, temos no próximo final de semana um seminário com o título O Espírito de Profecia, e quem estará trazendo as mensagens, as palestras deste seminário é o Carlos Ribeiro, que já esteve conosco, uma pessoa muito capaz para trabalhar esta temática tão importante sobre o espírito de profecia. Dia 15 e 16, você terá acesso pelo clube de membros a este seminário, como aos demais que já gravamos sobre Cristologia, Introdução Geral à Bíblia. Apenas aqueles que são membros do canal terão acesso aos seminários. E caso você queira estar presencialmente, entre em contato com o número para que você faça a sua inscrição e acompanhe este seminário aqui presencialmente. E teremos no mês de julho, do dia 15 ao 19, mais um congresso. São momentos maravilhosos de comunhão com Deus, com os irmãos, de louvor, de adoração e de um estudo profundo da palavra de Deus. E o tema será os últimos clamores de Daniel em Apocalipse. Falaremos sobre os eventos finais, as profecias para o tempo que nós estamos vivendo. Então será um seminário riquíssimo. Eu serei um dos palestrantes, o irmão Severino Kiel, que é o diretor aqui do Instituto, estará palestrando, e o irmão Leonardo Amaral. Então, se você tem interesse em participar deste congresso, entre em contato com o número e faça a sua inscrição também. Normalmente as vagas, né, irmãos, elas acabam rapidamente. Temos aqui uma estrutura adequada para recebê-lo, chalés, abrigos, mas não passa aí de 300, né? Então, muitas vezes congressos, eles acabam tendo um maior volume de pessoas, então faça a sua inscrição para estar aqui conosco. Qualquer dúvida, entre em contato, que vamos sanar essas dúvidas. Vamos avançar aqui então na lição de número 7, a oração na prática. O verso para memorizar está no Salmo 62, verso 8, que diz: confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. A fé e a oração, a confiança e a oração precisam estar sempre unidas. Porque muitas vezes nós oramos e clamamos e ouvimos o silêncio de Deus. Eu escutei uma frase esses dias, irmãos, que me impactou, que diz assim, que quando o professor submete uma prova para os alunos, o professor fica em silêncio. Eu achei interessante isso, né? Quando você está numa sala de aula e está fazendo ali uma prova, como que está o professor? Ele está em silêncio. Então, neste exemplo e nessa ilustração, muitas vezes, quando estamos passando por alguma tribulação, alguma provação, nós achamos e pensamos que Deus está em silêncio, mas certamente Deus está atuando e está usando todas aquelas situações, porque as provações são obreiras de Deus para a purificação do nosso coração. Ele está usando todas aquelas situações para nos transformar, para nos purificar. E devemos, então, perseverar em oração. Nós devemos confiar, exercer fé na oração. E aí, essa ciência precisa ser compreendida e é isso que vamos trabalhar durante a semana. O que essa imagem traz para nós, né? Nós temos aí uma progressão de uma pessoa caminhando, o diálogo vai aumentando até o momento, como Enoque, ela é puxada para cima, né? Ela é trasladada. O que nós podemos entender com essa imagem? Eu particularmente acho que isso aqui define muito bem aquele texto que diz, que já foi mencionado na lição anterior, de que a oração não é para trazer Deus até nós, é para nos levar até Deus. E realmente nós vemos aqui que quanto mais a pessoa expressa de si mesma para Deus e mantém essa comunicação, mais próxima ela está realmente de Deus, né? Eu achei bem interessante essa figura. Realmente eu acho que demonstrou isso muito bem. Exatamente. Ter alguma outra... Eu acredito que é isso, né? O balão aumentando expressa
o relacionamento que está sendo aprofundado. Então, quanto mais você conversa com alguém, significa que mais intimidade você tem, mais tempo de qualidade você está passando com a pessoa, até o momento que esse momento profundo de intimidade com Deus elevará você a Deus. É exatamente isso. E a lição começa com uma pergunta, né? Como que é a sua vida de oração? Essa é uma pergunta muito importante a ser respondida. Pode ser que você já perseverou durante um tempo e hoje você tem negligenciado. Pode ser que é muito esporádica, indisciplinada a sua vida de oração. Como que é? Será que você expressa no momento de oração apenas uma formalidade? Ou tem também gratidão, tem louvor, coisas que comentamos na lição de número 6? E você já experimentou por meio da oração o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? É como, se eu não me engano, é um texto do Desejado de Todas as Nações, que ela fala até, se eu não me engano, ou do Patriarcas e Profetas, eu não me recordo, que nós, muitas vezes, nessa intimidade, na oração, sentiremos um aquecer do coração, porque é a presença de Deus que se manifesta ali. É o coração sendo aquecido pela presença de Deus, assim como os discípulos na estrada ali de Emaús sentiram algo diferente, sentiram o coração sendo aquecido, também sentiremos nestes momentos de comunhão, o nosso coração sendo aquecido pela palavra de Deus e pela presença dos santos anjos, do Espírito de Deus, do próprio Deus. Então, o perseverar na oração é uma necessidade. Como que está a sua vida de oração? E é sobre isso que falaremos durante esta semana. Sim, eu achei interessante, meditando enquanto li aqui a introdução no sábado, que nós falamos muito, repetimos muito em lições passadas, que nós devemos estar ligados à videira. Que tudo é por Cristo, separado dele estamos perdidos, tudo é para ele, por ele, com ele. A questão é, ok, nós explicamos como estar, que precisamos estar em Cristo, mas a pergunta é, como nos mantemos ligados à videira? E a resposta está justamente nessa lição que nós estamos estudando desde o começo. E aqui é um ponto crucial, eu diria, que é ouvindo e sendo ouvidos por Deus. É verdade. Ou como diz Paulo em Gálatas 4:9, conhecendo e sendo conhecidos por Deus. É assim que nós nos ligamos, nos mantemos alimentados da videira. A oração fervorosa é essa ferramenta de ligação. Exato. E na lição desta semana vamos ver aí personagens como Elias. Vamos falar um pouquinho também a respeito de Ana, de Jesus, dentre outras pessoas que no momento de crise perseveraram. Não tiveram a sua intimidade, a sua comunhão com Deus abalada a ponto de elas negligenciarem a oração ou perderem a fé, a confiança. Como diz aqui o texto do verso para memorizar, que devemos confiar nele em todo o tempo. Não apenas quando as coisas vão bem, mas principalmente quando as coisas vão mal. Quando a gente ora e não recebe aquilo que a gente está esperando receber. Enfim, é este o momento que nós devemos exercer a confiança na oração. Vamos avançar aqui na lição de domingo, que traz o personagem bíblico, Elias, orando em meio à crise. Então, depois daquela vitória de Deus tremenda no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, Deus respondendo à oração de Elias de uma maneira muito expressiva, o fogo consumindo o sacrifício oferecido, as pedras, a água, tudo, não sobrou nada. Imagina fogo consumindo pedra. Ou seja, foi assim evidente aos olhos de todos ali que Deus ele responde às orações e que Deus era o único Senhor e é o único Senhor, é o único Deus verdadeiro diante daqueles falsos deuses, no caso ali Baal. Mas depois dessa vitória tremenda, Jezabel, esposa de Acabe, quando ouve falar da derrota que ela obteve, porque ela era sacerdotisa também, ela se colocava até como profetisa deste deus pagão Baal, ela era adoradora deste deus, faz uma ameaça a Acabe, que naquele dia ele morreria, e ela estava colocando as palavras dela de uma maneira muito clara, ou isso vai acontecer ou eu morro aqui, isso vai acontecer, eu vou matar Elias. Só que aquilo abalou o profeta, né? Aquilo trouxe um abalo na vida emocional de Elias. Nós temos todo este relato de como que Deus se manifestou a Elias, como que Deus curou Elias, e Elias orando, e Elias clamando, como que
aconteceu isso, vamos trabalhar na lição de domingo este tópico e o que isso tem a ver para nós também, né? Sim, é interessante notar que quando Elias vai, então, e foge de Jezabel, nós podemos ver duas razões. Uma é o medo dele mesmo de perder a sua vida, mas se ele estava com medo de perder a vida, por que ele pediu a Deus que tirasse a sua vida? Né? Ele chega em um momento, ele senta e realmente é como se ele estivesse em depressão. Senhor, tira minha vida, porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: tudo que eu fiz, tudo que eu fiz ao lado do Senhor, não adiantou nada. O povo de Deus, a gente realmente matou os profetas de Baal, mostrou quem é o Senhor, mas o povo é governado por uma idólatra e pelo seu marido apóstata. Então, ou seja, o que acontece? Quem sobrou? Tanto é que no final desse episódio, Elias fala com Deus como se ele fosse o único. Só que Deus fala, não, na verdade tem outras pessoas. Então, 7.000, né? O sentimento de Elias é que sua missão estava sendo inútil. Estava uma missão fracassada. Mesmo apesar de tudo que Deus fez, é como se ele não estivesse cumprindo 100% o propósito que deveria cumprir, né? Então o desânimo dele foi real e foi doloroso. Ele deixou a sua vida anterior só para fazer isso, e então ele pede a Deus que ele pudesse morrer. Mas Deus, sabiamente, não lhe concede o seu pedido, porque nem sempre Deus vai responder aquilo que nós pedimos, né? Ele vai dar o que é melhor, mas Deus não responde ele dessa maneira. Pelo contrário, Deus entendeu o que estava acontecendo com Elias, e inclusive isso é algo que nós devemos ter em mente. Às vezes nós pensamos que para Deus nos ouvir, nós temos que ser pessoas assim, exatas nas palavras, muito certinhos naquilo que está acontecendo, mas Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe que nem sempre a natureza humana vai... Você acha que era segundo o caráter de Deus, Elias chegar lá e pedir a morte? Não era segundo o caráter de Deus, mas a natureza humana sofrida, pecaminosa, tanto é que Tiago fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então isso pode embaçar a nossa visão sobre a vontade de Deus, sobre os propósitos de Deus, o caráter de Deus. E Deus ele não nos abandona quando isso acontece. Mas claro, nós vamos sofrer muito menos se entendermos que está tudo no controle dele. E foi isso que ele fez com Elias. Ele o ergueu e o levou até onde ele pudesse entender os propósitos e o caráter de Deus com mais clareza. Exatamente. E assim Deus age conosco. E obviamente o chamado da lição aqui para nós é que nós entendamos que Deus nunca largou as rédeas. Deus sempre tem tudo sob controle. Sim. Então, independente da situação na qual nos encontremos, independente de quanto nós vemos o fruto do nosso trabalho ou não, enquanto nós fizermos a vontade dele e estivermos dispostos a fazê-lo, por mais que o cenário esteja embaçado, ele está no controle. É verdade. E eu fico pensando a respeito deste tópico da lição de domingo, de que nós somos filhos de Deus. Não abandono meu filho quando ele está atribulado, angustiado, está até um tanto quanto rebelde, irado. Eu não tenho meu filho como meu filho e o amo apenas quando ele está obediente, fazendo a minha vontade, me procurando e fazendo carinho. Meu filho é meu filho para sempre. E Deus, sendo nosso Pai Celestial, não sendo pecador como eu sou pecador, se eu trato assim meu filho, quanto mais Deus vai me tratar de uma forma cuidadosa, amorosa, de uma forma um tanto quanto gentil, como Moses disse, entendendo a minha fragilidade, a minha natureza humana. E o ponto aqui da lição também Moses, vamos pensar, Deus respondeu Elias de uma maneira muito dramática no Monte Carmelo. Mas em outras situações a resposta de Deus ela é branda, ela é suave. Elias foi alimentado ali com aquela água e com aquele pão dos anjos que o habilitou a caminhar 40 dias e 40 noites. Imagina isso. Ou seja, uma distância praticamente do norte ao sul de Israel, de toda aquela porção. E ele foi até Horebe, o monte de Deus. E ali quando ele chega, Deus se manifesta para Elias de que forma? Pelo vento que estava destruindo e levando rochas? Não. Pelo fogo? Também não. Pelo terremoto? Também não. Mas pela aquela brisa suave e mansa. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Tem momentos que Deus ele vai nos responder de uma maneira muito dramática e evidente. Mas tem momentos, e porque os pensamentos e os planos e os caminhos de Deus são muito superiores e elevados aos nossos, ele vai responder de uma maneira muito branda e suave. E nós temos que estar acostumados com esse agir de Deus, porque isso acontece com o maior de todos os profetas, se assim eu puder mencionar, de Elias, né? Apenas João Batista, que estava no espírito de Elias,
foi chamado de o maior nascido dentre nem os foi por homens. causa daquilo que ele fez, foi pela oportunidade que ele teve. Né? De ser aquele que preparou Exato. o caminho para a primeira vinda de Cristo. Mas Elias foi, de fato, um grande profeta. E se Deus tratou um grande profeta desta forma, quanto mais nós, né? Vamos colocar assim no aspecto funcional. Então, temos que estar acostumados com uma intensidade e muitas vezes com algo um pouco mais sóbrio, sereno, suave de fato. Porque se esperarmos sempre a intensidade na resposta, estaremos frustrados da nossa expectativa que está errada. Exato. Já passei por situações nas quais eu sentia Deus estar realmente controlando isso aqui. E do nada parecia que não estava mais. Por quê? Porque a minha expectativa é que ele continuaria usando sempre o mesmo método. Isso, exato. E o problema está na sua expectativa. Exato. A questão é, quando isso acontece, não é um momento de nós nos desanimarmos, é buscar ainda mais o Senhor para entender. Bem, se o Senhor mudou a maneira de agir, por quê? E aí, só conhecendo mais o caráter de Deus, nós vamos entender o porquê. E isso é voltar para Ele. As coisas estão indo, vamos com Ele. Se parece que, mas Deus não está aqui, voltamos para Ele, Senhor, o que está acontecendo? E vamos desenvolvendo. Assim como Deus fez com Elias, Ele vai fazer conosco, vai nos mostrar. Exato, e aquilo que você falou, né? Será que Elias estava pensando que todo o seu trabalho e sacrifício estava sendo em vão? E Deus mostrou para ele que não, que tinha muitos, milhares. Deus levou Elias a fazer um grande milagre, matar todos os profetas. Talvez Elias também esperasse que agora Jezabel fosse destruída e Acabe fosse destronado para completar a reforma, né? Foi um momento ápice. E imagina, nós querendo uma grande reforma, e chega um momento que você fala, agora vem, é como os discípulos com Jesus. Exato. Agora vai vir o Messias, vai cumprir o seu papel. Então, naquele momento que ele chega em Jerusalém, é aclamado por todos, é agora, ele morre. Como assim? E assim com Elias também. Elias talvez pensando, agora que Deus vai fazer uma limpeza total, e do nada, os profetas continuam sendo perseguidos. Exato, ele se frustra. Só que no final do texto, que a lição traz, de 1 Reis 19, 1 a 18, é um texto muito longo, você certamente na sua recapitulação aí lerá todos os versos. Deus mostra que não era da forma que o profeta estava esperando que aconteceria, mas ele fala, olha, você vai ungir fulano de tal, e ele vai e esses três juntos vão acabar com esse negócio, ou seja, é da minha forma, é no meu tempo, eu conheço o fim. Isso aconteceu com muitas pessoas, né? Davi queria construir um templo. Isso, olha, Davi. Tudo, Davi, não é agora. Isso aconteceu através de toda a história, né? Deus vê o fim desde o princípio e essa é a nossa limitação. Exato, então confie em Deus. Está silêncio? Confie em Deus. Jesus ontem e hoje o será para sempre. Ele já deu provas suficientes na sua vida, não tenho dúvidas. Em todas as orações que ele já te respondeu, que ele está no controle e de que os pensamentos, os caminhos dele são muito mais elevados do que os seus. Então, muitas vezes, o problema não é perguntar o porquê. Jesus perguntou o porquê. Por que me desamparaste? A gente tem que falar, não, só o para quê, só para a gente entender a finalidade da aprovação. Mas às vezes a gente pergunta o porquê. A questão é que tem vezes que Deus vai responder e tem vezes que Deus não vai responder. Tem vezes que vai ser logo e às vezes vai ser muito tempo depois. Exato, exatamente. E a gente já pode entrar nesse tópico a respeito da perseverança na oração, né? Segunda-feira, quando as orações parecem não ser respondidas. Nós temos diversos exemplos na Bíblia e talvez você esteja orando por algo há muito tempo, quem sabe há anos, e parece que Deus não está ouvindo as suas preces. Uma vez, eu conheci um senhor, moço, que orou pela esposa mais de 60 anos. E eu tive o privilégio de batizar essa senhorinha de 93 anos, eu acho que na época ela tinha isso. Ele orou por ela décadas, 6 décadas, mais de 6 décadas orando por ela. Então será que Deus não estava ouvindo? Mas tudo tem o seu momento certo. Tem a questão da própria escolha da pessoa, tem muitas variáveis, né? Tem muitas situações. Deus é soberano, mas existem muitas situações que extrapolam o nosso raciocínio raso, pequeno, a nossa visão limitada a respeito da situação. Deus está vendo todo o contexto. E muitas vezes a perseverança na oração não é para mudar o coração de Deus para que então ele responda a sua oração. A perseverança na oração te habilita a receber aquilo que Deus quer te dar. O sentido é o contrário. A perseverança na oração não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o seu, para que você receba o que Deus já queria te dar desde o início, mas você não estava habilitado.
E através do exercício da confiança, da perseverança, Deus agora vai te dar, porque você está preparado para receber a bênção de Deus, que se Ele te desse a princípio, esta bênção seria uma maldição na sua vida. Então persevere, não esmoreça nas suas orações. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do exemplo de Ana, do confiar, da necessidade de perseverança em oração. Sim, aqui é mencionada a história de Ana, né, que era oprimida pelo fato de não ter um filho, que era algo extremamente desejável nos tempos bíblicos, né? Ter filhos hoje é algo indiferente para muitas pessoas, mas naquela época era quase que uma maldição se você não tinha filhos, né? Era considerado como se Deus tivesse fechado a amado de uma mulher. E Ana desejava muito ter esse filho, e ela fez até promessas a Deus de que daria esse filho como, para o santuário, né? E nós vemos ali uma insistência de Ana com isso. Mas eu achei que ainda mais, pessoal, até não menciona aqui. Aqui o exemplo de Ana fala muito bem sobre a insistência na oração, e o exemplo de Abraão nos mostra como que às vezes Deus responde às orações de maneira diferente do que é verdade. Eu acho que foi muito interessante. Porque no caso de Ana, quando veio a resposta, ela ficou grávida. Com Abraão, ele passou muitas dúvidas durante o processo, né? O que nós não devemos, quando oramos, é considerar a Deus, como nós dissemos na lição passada, como o gênio da lâmpada. Exatamente. O que o gênio da lâmpada faz? Ele atende imediatamente e exatamente o que a pessoa pede. 3 desejos, fala o que você quiser. Vai ser bom, vai ser ruim? Não importa os resultados, eu vou te dar o que você quiser. Esse não é Deus. Isso é tudo que Deus não é. Na verdade, Deus nunca se propôs a seguir os pedidos de uma mente obscurecida por gerações de pecados. Deus se propõe a nos dar o que é melhor. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais conhecemos o que é melhor. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos pedir muitas vezes aquilo que não é o melhor para nós. Exatamente. E vamos esperar receber quando não é melhor para nós. Elias, o grande profeta, não compreendia plenamente os propósitos de Deus ali. Jó passou uma grande dúvida em sua vida por não compreender os desígnios de Deus. E morreu sem compreender tudo o que estava acontecendo. Pois é, imagina. E isso, será que não pode acontecer conosco? Não vai acontecer? Certamente. Deus se propõe a dar o melhor para os filhos. O melhor. Só que o melhor, muitas vezes, também não se limita ao tempo de nossa vida aqui, por exemplo. O que era a melhor coisa para a vida de Moisés? Qual foi o propósito inteiro da sua vida? O que Moisés faria para ele dizer, agora eu posso me aposentar? Era colocar o povo na terra prometida. E ele trabalhou a vida inteira para, na porta, ele não poder colocar o povo lá dentro. E aí? Moisés pode dizer, Senhor, o Senhor fez isso a vida inteira, fez eu suportar esse povo. Agora que eu amo esse povo e quero entrar com ele aqui dentro, o Senhor vai me privar disso por causa de um errinho. Moisés não questionou a Deus. Moisés sabia o que era melhor. E Moisés realmente recebeu o que era melhor. No fim, Moisés se tornou o porteiro celestial, basicamente, para receber a Jesus entrando. Que honras maiores do que essas? Às vezes nossa mente está limitada pelos nossos 70 anos de vida aqui, nossa perspectiva é curta, nós não vemos nem dentro de dias, quem dirá de anos, de uma eternidade. Exato. Deus enxerga muito além disso. E assim, quando nós pedimos algo a Deus, ele é como um pai quando um filho pede alguma coisa. Se o seu filho te pede alguma coisa, você dá, pastor? Eu quero dar, às vezes não é o melhor para ele, depende, não é o momento dele receber, depende. Exatamente. Mas como pai eu sempre quero dar, não tem algo. Ou seja, o coração do pai nunca vai pensar, não quero dar isso aí não. Talvez o coração do pai vai pensar, olha, existe algo melhor do que isso aí. Algo melhor. Mas o filho, se você tentar explicar isso para ele, ele pode entender, mas a expectativa dele vai ser frustrada. Né? Com certeza. Porque ele queria aquilo, papai, eu quero tal coisa. É um brinquedo talvez perigoso, seria legal. Você fala, filho, olha, eu até gostaria de te dar, mas isso aí não vai fazer bem, vai acontecer isso, isso, isso. A criança ela não tem cabeça para ficar ouvindo essas coisas muitas vezes. Ela simplesmente entende, eu não vou ganhar um negócio. Aconteceu isso faz um tempo, né? Eu abri uma caixa de pescaria do meu falecido avô, pai do meu pai, e ele amava pescar, e lá tem uma faca, assim, bem bonita, né? Daí o André, o meu filho do meio, o mais velho, estavam ali. Eu já tinha dado um canivetinho do meu avô para o mais velho, e tem aquela faca, né? Daí o Dequinho só olhando assim, eu falei, Dequinho, um dia o papai vai te dar essa faca, mas não pode ser agora porque você não sabe usar. Daí ele ficou assim, mas eu queria tanto, tal, mas ele entendeu. Daí de vez em quando ele fala dessa faca, papai, quando eu crescer, tá, eu quero... Então... Claro que eu quero dar e ver a alegria dele, mas ele vai saber manusear aquilo?
Ele não vai saber, ele vai se cortar, ele vai se machucar. Então tem o tempo, tem o momento certo. E se é assim numa esfera humana, com certeza Deus, que é o nosso Pai Celestial, ele sabe o que de fato é melhor para nós, o momento a ser dado, o que ser dado. Então, muitas vezes, o silêncio será a resposta. E a resposta será aquela que é dada nas Escrituras de Jesus para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, ele orou muitas vezes também para que o espinho na carne, que provavelmente era uma deficiência visual, que quando ele contemplou a glória de Cristo na estrada de Damasco, provavelmente ele ficou com uma sequela na sua visão. E o porquê Deus não restaurou 100% a sua visão desde do momento que caem as escamas, né, após 3 dias em que Paulo ali ficou em jejum, só Deus sabe os desígnios. E Paulo orava, e Jesus falou, Paulo, minha graça te basta. O que eu te dei, o que eu te revelei, as minhas promessas, tudo que eu já te dei é suficiente para você. Persevera e confia que eu sou Deus e eu estou no controle de todas as coisas. Então é isso que nós precisamos também. A minha graça te basta. As suas orações precisam ter perseverança, confiança, a gente já vai falar de fé, mas você precisa de fato descansar em Deus de que Ele sabe o que é melhor para te dar e quando te dar, se for te dar. Então tem esses pontos aí da lição. Eu diria que quando nós então começamos a entender cada vez mais esse ponto do caráter de Deus, o desejo real dele de dar as coisas, nós vamos ficar muito menos ansiosos. A ansiedade é algo que faz mal a nós. Ela nos corrói, nos consome, nos faz gastar energias desnecessárias. Verdade. Se nós entendemos que Deus já recebeu o nosso pedido e que Ele já está preparando o melhor resultado, nós vamos simplesmente descansar, como Pedro disse, deixar sobre Ele toda a ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Exatamente. E isso é bom para nós, em todos os sentidos. Que confiamos em Deus plenamente como literalmente um Pai que está preparando o melhor para nos dar. Não aquilo que nós queremos, mas melhor do que queremos. Amém, 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 louvado seja Deus. Então, se às vezes nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira que esperamos, essas são as orientações da Bíblia. E aqui eu quero mencionar. Busque a vontade de Deus, não a sua. Nós temos que orar de conformidade com a vontade de Deus, não a nossa vontade. Considere suas motivações, o que está dentro do teu coração ao pedir, ao levar as suas palavras, o que você está pedindo e por que você está pedindo aquilo. Pergunte se é um pecado acariciado. Isso é muito importante. Exato. Eu me lembro de uma vez, um jovem estava viajando, estava no Peru, e um jovem veio até mim e me perguntou, irmão, eu não sei o que está acontecendo, eu oro, não consigo orar, eu oro, mas parece que Deus me ouve. Eu não consigo ler a Bíblia, não consigo estudar, não consigo me focar, e eu não sei, Deus me iluminou naquele momento, de alguma maneira, certamente, para que eu dissesse, olha, quando você vai falar com Deus, ou quer se relacionar com Deus, você não pode deixar nenhuma reserva. É verdade. Você tem que entregar tudo. Deus não aceita uma relação dividida. E Sim. eu não falei mais nada, ele disse, eu entendi. Uhum. Porque ele sabia que havia alguma coisa que não havia sido 100% entregue. Sim. Isso certamente acontece muito com pecados acariciados. Deus Sim. não pode responder a uma pessoa que acaricia pecados em seu coração. É verdade. A não ser que o pedido seja, Senhor, me livra desse pecado. Desse pecado, né? A resposta virá. Tem um texto sobre isso, Provérbios 28:9. É um texto muito forte. 28, versículo 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Esse texto é muito pesado. Esse texto é pesado mesmo, é forte. Ou seja, se você tem transgredido a lei, que é o pecado, mantido um pecado acariciado, o que é um pecado acariciado? É aquele pecado que você sabe que é pecado, o Espírito Santo já falou ao seu coração para abandoná-lo, mas você insiste na transgressão, a sua oração não será atendida, porque se Deus te der aquilo que você está solicitando, aquilo será uma maldição na tua vida. Você não está habilitado ou permitindo ser habilitado para receber. Ellen White até fala, tem um caso de uma família que estava com muita enfermidade. E eles estavam cometendo o pecado secreto ali, conhecido assim. Masturbação. E ela diz que eles pediam a Deus força, a qual, se lhes fosse concedida, seria gasta naquilo ali. O que é melhor para uma pessoa? É duro ouvir isso, mas o que é melhor para uma pessoa? Que a sua vida seja encurtada ou que ela tenha uma vida mais longa de pecado?
É difícil pensar sobre a resposta a essa pergunta. Mas isso também vai fazer com que Deus, às vezes, não dê força para nós. Porque nós queremos força. Para quê? Para continuar pecando e pecar mais na vida? Exato, nós queremos restauração, mas, Senhor, eu vou te servir se o Senhor restaurar minha força. Ora, é o contrário. Está escrito, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, primeiro eu decido eliminar a iniquidade, depois eu peço a força a Deus. Se for da vontade dele me devolver aquela força que eu gastei com o meu próprio prazer, ele vai me dar, senão ele pode ter que me dizer como Paulo, minha graça te basta. E aí vem a motivação pela qual oramos, né? A gente pode até pensar aí na vida daquele rei que orou para que fosse curado, se eu não me engano foi Ezequias. Pediu para que fosse curado, e o que aconteceu nesse período que ele foi curado? Gerou quem? Gerou Manassés, que foi um rei extremamente ímpio, né? Depois se converte. E o tempo ainda que ele teve ali de vida, ele foi onde ele cometeu um dos maiores erros da vida dele também. Exatamente, com a corte de Babilônia. Então, vocês percebem, é algo muito complexo quando falamos isso. Então, as nossas motivações precisam ser muito bem sondadas. E cuidado com aquilo que você pede a Deus também. O White fala a respeito disso. A gente tem que ter cautela com as palavras diante de Deus. Não que Deus, você falou, agora você vai ver. Mas no sentido de que muitas vezes a gente recebe aquilo para que fique claro que aquilo não é o melhor para nós, né? E a gente clame buscando arrependimento, humildade, humilhação para que Deus manifeste a sua vontade na nossa vida. Permaneça em Deus e em sua palavra, ore com fé, examine se o seu coração está humilde ou orgulhoso, persevere, perdoe os outros caso você tenha algum problema em relação a esta questão, e lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Às vezes, sua resposta, como ele disse a Paulo, é: a minha graça é suficiente para você, 2 Coríntios 12, versículo 9. Então, que lição profunda, maravilhosa. Deixa seu like, curta, compartilhe aí nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a este material maravilhoso. Vamos avançar para a lição de terça, que tem como título Jesus nos ensina a orar. Era comum na época de Jesus, né, aquelas orações em praça pública, aquelas orações longas, formais, com palavras formais. Só que, na verdade, todo esse tipo de oração era para exaltação humana. Para que as pessoas olhassem para aqueles que oravam com palavras rebuscadas e orassem assim, longas orações e falassem: uau, como são pessoas devotas a Deus, como são pessoas espirituais. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração, e a sua oração era totalmente diferente daquelas. E quando seus discípulos olharam para ele e observaram, eles falaram o que para Jesus? Jesus, ensina-nos a orar assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus, então, ensina a oração universal, vamos dizer assim, a oração do Pai Nosso. Vamos falar um pouquinho a respeito, então, aí, da oração do Pai Nosso, a respeito da oração que Jesus ensinou. Sim, a oração, ela nunca deve se converter em um ritual formal. Ela não foi feita com o propósito de ser uma formalidade. Por mais que ela seja usada em contextos formais, ela é justamente a maneira de trazer Deus para esses contextos, de consagrar-nos a Deus. Então, ela nunca deve se converter em uma formalidade, como estava acontecendo lá. A utilidade da oração, ela não reside na ordem. Então, eu já vi pessoas falando, primeiro você tem que falar, exaltar, depois fazer isso. Assim, são pontos interessantes. Se a oração sai assim de você, do seu coração, muito bom. Mas eu não creio que existe uma regra no sentido de a ordem da oração tem que ser assim, as palavras têm que ser assado para que Deus nos ouça, como nós já dissemos na lição anterior, né? Na verdade, a utilidade da oração reside na necessidade do coração, na expressão sincera da necessidade de comunhão com Deus. É verdade. É isso. Os pontos citados na oração do Senhor aqui são base para toda oração sincera. Cada um deles, Deus deu uma oração base, mas nós não precisamos todos os dias orar com essas palavras. Sim, sim. Muitas vezes nós vamos usar outras palavras que vão denotar isso aqui. É como se fosse um modelo, né, daquilo que você pode expressar na oração, né? Uma exaltação a Deus, as suas necessidades, o revelar o caráter de Deus, enfim. Toda oração sincera vai se encaixar em algum desses tópicos. Exatamente. E a lição vem nos trazendo, então, um dos pontos que é o início, Pai Nosso que estás no céu. Ao mesmo tempo que fala de algo excelso, ela também fala do Pai. Jesus fez questão de colocar a palavra Pai. Ou seja, é para nós entendermos já de primeiro, no princípio da oração do Senhor ali, que nosso relacionamento é de pai e filho para com Deus.
Então, com esse sentimento na oração, nós poderemos fazer o restante com um espírito mais adequado. E que esse pai não é um pai comum, porque ele está nos céus no sentido da sua santidade, né? Que vem aí em seguida, santificado seja o teu nome, mas que ele é exaltado, ele é soberano, ele é o único Deus. Então, isso é muito importante, nós nos aproximarmos diante de Deus. Ele é o meu pai, eu sou seu filho, mas com reverência. Isso nos mostra. Não formalidade, é diferente, é respeito, é reverência, é carinho, é amor, é você se aconchegar, vamos dizer, no colo de Deus, mas com muito respeito e com muita reverência. Isso é muito importante também. Exato. Isso nos mostra duas coisas. Primeira, realmente a proximidade de Deus, né? E a santidade dele. Nós podemos entender que nós não devemos tratar como se fosse qualquer amigo, qualquer pessoa, mas nós devemos tratar com respeito devido a um pai. Exato. E quando nós unimos essas duas coisas, nós pensamos, a pessoa, o ser mais santo, mais poderoso do universo é meu pai. Isso é maravilhoso, né? Nós não precisamos olhar também com o olhar de temos que ter medo de Deus. Pelo contrário, nós vamos reverenciá-lo como quem ele é de grandioso, mas sabendo que ele é nosso pai. Então, exato. Isso é realmente lindo. Né? Eu habito num alto e sublime trono, mas eu estou também habitando no coração daquele que está contrito e abatido de espírito. É nesse sentido mesmo. Exatamente. Então, depois o próximo, venha o teu reino, o anseio pela vinda de Cristo. E por mais que muitas pessoas falem muito sobre isso, a questão é, muitas vezes, isso também se torna uma formalidade. Exato. Eu não posso apontar para ninguém porque eu digo porque já aconteceu muito comigo. A certo ponto da minha vida, eu não ter certeza se eu desejava tanto a volta de Jesus assim. Mas na hora de falar, Jesus tem que voltar logo. A questão é, qual é o nosso desejo? É estar com Jesus realmente? Então que venha o seu reino. Exato. Eu lembro de um texto que ela fala assim, a gente fala o seguinte, que essa oração, venha o teu reino, ela só pode ser de fato sincera e verdadeira se você tem trabalhado para a vinda do reino. Ou seja, Pedro fala, né, que nós temos o privilégio de aguardar e de apressar a vinda de Cristo. Então, se você fala assim, venha o teu reino, mas você está na passividade, inatividade, não está na missão, não está compartilhando, é formalidade a palavra. Ela só pode ser sincera se você tem feito algo para trazer Cristo, vamos dizer assim, né? Para aguardar, de fato, para apressar a vinda do reino de Deus. Como adventista, nós entendemos que para a vinda de Jesus acontecer, não é só atitudes dele que tem que acontecer. Exato. O povo tem que manifestar. Tem que se manifestar e tal. Tudo isso vai realmente demonstrar o nosso desejo. Depois, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Essa aqui é uma frase muito linda, mas também pode virar uma formalidade muito grande. Quantas pessoas não acham que a vontade delas é a vontade de Deus? Isso aqui é lindo, mas ao mesmo tempo é algo que deve nos fazer estar constantemente revisando nossas ideias e pensamentos. Exato. Porque a Ellen White fala de pessoas que chegam a impor aos outros a sua vontade como se fosse a vontade de Deus. Essas pessoas, elas podem até falar, seja feita a tua vontade, mas no fundo elas estão dizendo, seja feita a minha vontade. Ou seja, feita a tua vontade, nesse sentido, seja feita daí a minha vontade na minha vida também. Exatamente. Ou seja, a morte do eu ainda não é uma realidade consumada, né? O eu ainda reina ali no coração. Exato. Quando a pessoa já morreu, para ela, o seja feita a vontade de Deus é uma bênção. Agora, quando a pessoa ainda está viva, para ela, o seja feita a sua vontade é algo complexo, que pode chocar com ela própria. Né? Exatamente. Então, isso aqui é um ponto no qual nós devemos vigiar o nosso coração e, se estamos realmente dispostos a que Deus faça a sua vontade, orar, seja feita a sua vontade. Posso já aqui comentar que muitas vezes, e é orientado, nós pedimos a Deus o Pai. Olha, eu quero falar um pouco a respeito da oração mesmo. Tem pessoas que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu acredito na pessoa do Espírito, eu acredito na divindade de Cristo, enfim. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos ensina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, nós temos que fazer discípulos e ensinar as pessoas em nome da divindade triuna ou da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando nós vamos orar, nós temos que nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. E esse em nome de Jesus Cristo, que é toda a orientação que recebemos da palavra, muitas vezes se torna como se fosse uma fórmula mágica.
eu vou pedir o que eu quiser, eu não vou sondar as minhas motivações, os meus pensamentos, a minha própria vida, para ver se eu estou de conformidade com a vontade de Deus, mas eu orei em nome de Jesus. Sabe o que significa pedir em nome de Jesus? É pedir o que Jesus pediria no teu lugar. Isso, em essência, é: olha, Pai, eu estou pedindo no nome dele. Ou seja, é como se ele estivesse pedindo no meu lugar o que eu estou pedindo. Isso significa que nós temos que pedir de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com a vida de sacrifício de Cristo, pedir aquilo que a vida de Cristo nos deixou como exemplo, como motivação, como fim, como objetivo de uma oração. E quando orarmos em nome de Jesus neste sentido, certamente as nossas orações todas serão respondidas. Como Cristo disse, tudo, não é alguma coisa. Tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês receberão. Então, por que muitas vezes nós não recebemos? Porque, como disse Tiago, né, nós pedimos mal. Nós pedimos em nosso nome, mas usamos a fórmula mágica, em nome de Jesus. E não deve ser assim. Isso é muito importante. A oração do Pai Nosso, continuando aqui a temática, não pode ser também frases formais, sem aquele sentido da essência, né, do que significa. Exatamente. A oração, como nós dissemos no começo, que não pode de maneira nenhuma se tornar uma formalidade. E aqui agora ele vem com o pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, aqui a lição nos traz a noção tanto de um sustento físico quanto o sustento espiritual. Nos traz isso, né? Mas, realmente, nós devemos pedir a Deus tudo isso. É interessante que tem muitas pessoas que não possuem isso. E quando nós possuímos o alimento, nunca sentimos falta dele, nós não entendemos o que é ter a falta dele. Então, nós podemos desconsiderar essa parte aqui. Ou temos hoje com a incerteza do amanhã. Pai, dá-nos o alimento de cada dia, ou seja, expressar diante de Deus as nossas necessidades básicas. Hoje eu tenho, porque naquele contexto era uma realidade. Eles comiam hoje, mas não sabiam se iam comer amanhã, depois de amanhã. E aí que vem as palavras de Cristo: olha as aves do céu, se Deus as sustenta, elas não semeiam, não juntam em celeiro, e o Pai as sustenta. Então, neste contexto, a oração do Pai Nosso, de fato, ela tem muito sentido. E trazendo para o nosso dia a dia, onde em muitas partes do mundo, a maior parte do mundo tem alimento em abundância, essa oração tem que ir no sentido de: coloque diante de Deus as suas necessidades básicas, as suas necessidades de fato, né? Elas têm que ser colocadas diante de Deus. Eu diria até que esse trecho ele tem o maior poder de nos fazer entender que é Deus que nos dá as coisas, do que convencer Deus a nos dar as coisas. Exatamente. Porque ele está falando do pão nosso de cada dia, ou seja, Deus já tem dado o pão cada dia. Nós pedimos: dá-nos hoje. É uma maneira de nós entendermos que, na verdade, quem está dando o pão é Deus. Ele é o mantenedor. Ele é o mantenedor. Isso se torna um reconhecimento. Exatamente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é muito linda, mas também traz uma responsabilidade muito grande. Assim como. E aí nós vemos na própria Bíblia aparecer em outros lugares que, à medida com que medirmos, seremos medidos. E essa oração está repetindo isso. O Pai só perdoará se vocês perdoarem. É como a parábola dos devedores. Né? Um foi perdoado e, ao ser perdoado, saiu para cobrar o outro. Ora, isso tem sentido? Foi isso que Deus te deu? Deus te deu o perdão, e o perdão não é algo, eu diria até que é um utensílio que você ganha de Deus. O perdão não é Deus apagando sua vida com uma borracha, é um utensílio que você recebeu, ele te cura, mas você deve compartilhá-lo. Exato. Se o perdão ficou só para você, então tenha certeza de que Deus não vai te perdoar. Exatamente. Essa palavra da oração, você pode trazer o seguinte raciocínio: Pai, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Mas e o sentido contrário? Pai, não me perdoe porque eu não tenho perdoado. Você está dizendo isso. Esse é o ponto. É isso mesmo. No sentido contrário, é isso que sai dos nossos lábios. Se você está pedindo que o Pai te perdoe assim como, ou seja, o contrário, você está inferindo que se você não perdoar, Pai, não me perdoe também porque eu não tenho perdoado. Então, olha só, a gente está trazendo, obviamente poderia falar muito mais coisas, mas trazendo uma profundidade, que é o propósito da lição, para que a gente entenda que a oração ela tem assim muita importância, e a oração que Cristo ensinou ela é muito profunda. Se eu não me engano, é no livro O Maior Discurso de Cristo, em que Ellen White faz uma análise
mais profunda da oração do Pai Nosso, eu não estou aqui me lembrando ao certo se nesse livro, mas tem uma sessão sobre isso, se você puder nos ajudar depois nos comentários, que vale muito a pena ler aí o passo a passo, né? Esses tópicos de uma maneira bem mais aprofundada mesmo. Do jeito que nós estamos vendo aqui, parece mais que que a oração é uma pregação para nós do que, Exato. do que só uma maneira de nós falarmos com Deus. E aí, agora ele vem, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa é uma oração real que nós devemos realmente fazer. Às vezes nós pensamos, né, entendemos que tem de grande gozo quando caíres em várias provações e tal, como se nós não devêssemos pedir que Deus evite as tentações. Mas nos livre delas. As tentações, às vezes Deus nos permite chegar e às vezes nós permitimos que elas cheguem. Melhor é que Deus envie o teste, não que nós nos submetamos ao teste por nós mesmos. Né? Por isso é necessário realmente pedir, Senhor, guarda-nos. E tem um texto muito lindo que eu também não tenho aqui agora, irmão. Se eu realmente quero encontrar esse que texto. Tem muitas coisas que elas surgem bem à mente e tal, não é que a gente não preparou, que são coisas que surgem no momento da recapitulação mesmo. Exato. Então tem um texto que diz que quando uma pessoa está consagrada a Deus, orou e entregou a sua vida a Deus, os anjos manipulam palavras e atos. Sim, É como se nós não estivéssemos entregues 100% a nós mesmos. É como se, não é uma questão de perder livre-arbítrio, é um sentido assim, por favor, toma as decisões que eu não consegui tomar. Sim. E aí a palavra diz... É o reconhecimento da sua limitação, da sua incapacidade, e aquilo que você não pode dar será dado. E o Espírito de Profecia diz exatamente isso, que os anjos, eles alteram palavras que nós poderíamos dizer. Ou seja, cultem uma pensamentos. Coisa, E aí é nisso que nós vemos. Não nos deixe cair em tentação. Quantos erros nós poderíamos cometer se não houvesse essa intervenção? E quantos erros nós cometemos porque não pedimos essa intervenção? É verdade. Deus e os anjos estão dispostos a nos ajudar. Esse ponto final que você comentou é muito importante, porque tem coisas que nós só receberemos se pedirmos. E eles estão trabalhando lá de quinta-feira, na recapitulação de quinta, a respeito de perguntas. Se Deus sabe, por que a gente tem que orar? Se Deus, obviamente, quer que a gente não caia em tentação, que a gente não caia no mal, então por que eu tenho que pedir para que Deus me livre da tentação e me livre do mal? Então, esse é o ponto, né? Em relação de que no momento de expressar, você está se colocando debaixo de Deus, nas mãos de Deus, sendo habilitado para receber aquilo que você está solicitando. Eu creio que aí vem o último ponto. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, um reconhecimento de quem Deus é o que nos fará crer que toda a nossa oração será respondida. Se nós não confiássemos que Deus é todo-poderoso, nós poderíamos pedir e ficar na dúvida se o Senhor conseguir, mas não, a oração termina. Teu reino, poder e a glória para sempre. Então, tudo o que nós pedimos, Deus promete cumprir. E essa aqui é a conclusão da oração do Senhor, nos levando a exaltar o nome de Deus. Isso vai intensificar a nossa fé na resposta da oração. Exato. Então, a oração do Pai Nosso, em resumo, é uma oração modelo que esses diversos tópicos ensinados por Jesus devem servir para você, para mim, para todos que oram, como referências, né? Para que nós nos aprofundemos na oração e no relacionamento com Deus. Quarta-feira tem como título Louvor, Confissão, Pedidos e Ação de Graças. E traz aqui a oração de Daniel, no capítulo 9, do verso 4 ao verso 19, e expressa diversos tópicos. Assim como a gente analisou a oração do Pai Nosso, a lição agora vem fazendo uma análise da oração de Daniel, que certamente o homem muito amado, o homem temente a Deus, certamente ele sabia como orar. E orava de uma maneira muito espiritual, muito profunda, e aqui a lição vem trabalhando diversos tópicos, como louvor, confissão e perdão, pedidos, ação de graças, tudo aquilo que deve compor uma oração. Não apenas o pedir, mas tem outros tópicos que devem fazer parte da oração também. Como que o louvor faz parte da oração? Como que a gente pode entender isso? E eu pergunto para o moço, porque ele é da música também, como que a gente pode usar o louvor como uma expressão de oração a Deus também? Geralmente, os salmos, né, estão aí para isso. Sim, geralmente quando alguém produz alguma arte ou algum tipo de música que seja em relação a alguém, é com uma demonstração de apreço, de respeito ou de até veneração. Tudo isso é a realidade. O louvor é isso. É basicamente, você não sai louvando alguém aleatoriamente, eu vou te louvar aqui. O louvor é um reconhecimento de quem é Deus em relação a nós. Tanto é que o louvor cristão,
ele está constantemente exaltando a pessoa de Cristo, exaltando a Deus e rebaixando o ser humano. Não no sentido de fazendo ele ser cada vez mais descartável, mas de mostrar que a vida do ser humano, tudo que ele pode ser, é em ligação a essa grandiosidade de Deus. Então o louvor é basicamente o reconhecimento de quem Deus é em relação a nós, tanto no aspecto da grandeza e da imutabilidade, como no aspecto da misericórdia e do trato benigno para conosco. Porque a misericórdia de Deus também é algo grande demais para o ser humano entender. Assim como o poder de Deus é grande demais para nós captarmos, a misericórdia também é. Então o louvor ele serve para exaltar esses pontos, que muitas vezes com palavras simplesmente não vai ser nem suficiente, né? Exatamente. E assim, é importante a gente tentar entender, enxergar o louvor como uma oração. Esse é o ponto, né? Porque é uma maneira de nós nos dirigirmos a Deus através das palavras. E o que é oração? Não é isso? Nos dirigirmos a Deus através das palavras. E o louvor está aí para isso. Então, quando você estiver na sua intimidade ali com Deus, no seu devocional, louve a Deus, coloque lá um hino, louve a Deus de todo o seu coração, pense nas palavras que você está cantando. Na igreja a mesma coisa, né? Quando vamos para a igreja, muitas vezes ficamos ali louvando e parece que aquelas palavras estão entrando e saindo sem nós entendermos que ali é um ato de oração. O louvor é um ato de oração. Estamos dirigindo as nossas palavras a Deus e devemos pensar naquilo que estamos falando. É uma outra forma de orar. A gente conversa aqui, mas eu poderia conversar com Moses muitas vezes num aspecto de cântico, e fazemos isso, obviamente, a Deus, porque Ele é o único digno do nosso louvor e adoração. Então, enxerga a partir de hoje o louvor como uma oração. Então, você, se é dona de casa, está lá limpando a casa, coloca um louvor e vai fazendo as coisas orando. De que forma? Só nos pensamentos? Não, através do louvor. Você está no trânsito, aí numa cidade grande, coloca um louvor. Você na sua intimidade com Deus. Enfim, são tantas situações que nós poderíamos mencionar, mas o louvor compõe a oração e é muito importante nós pensarmos naquilo que estamos cantando. Sim, eu achei até interessante essa questão do louvor, aqui só adicionando um detalhe. Paulo fala algumas vezes essa ideia aqui que eu vou mostrar agora em Efésios 5. Está escrito assim, verso 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no vosso coração. Ele só falou de música. Exatamente. Ele só falou, assim, claro que não é só música, né, mas nesse sentido de adoração e louvor. Olha só, como se encher do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. O que são salmos? Cânticos. Com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no nosso coração. Até no nosso coração devemos estar cantando. Ele está chamando canta, isso vai fazer encher do Espírito Santo. Isso é louvar a Deus. Isso e faz parte do orar sem cessar, né? Isso é uma maravilha. Eu lembro, muitas vezes a gente pensa que aquela fase de Cristo que a gente não encontra nas escrituras da juventude, ele passou assim de uma maneira inativa, mas na verdade, quando a gente vai para o Desejado de Todas as Nações, é onde fala que nos labores diários, na conversação, porque Jesus certamente trabalhava com outras pessoas, na conversação ele sempre levava a conversa para aquilo que era espiritual e que elevava. E através dos cânticos ele edificava as pessoas ao seu redor. Então, não apenas estava sendo edificado, mas era um instrumento de trazer a atmosfera celestial, de conduzir os pensamentos para aquilo que é espiritual e não para aquilo que é mundano e carnal. Então, o louvor, de fato, é maravilhoso, é um instrumento poderoso da oração, né? Do se relacionar com Deus, do falar com Deus. A lição também fala de Daniel 9, da oração de Daniel, que expressa também confissão e perdão, né? Daniel, mesmo tendo toda aquela vida justa, ele se coloca juntamente com o povo. Nós pecamos, nós transgredimos a tua lei, e está ali confessando e rogando o perdão de Deus. Nos perdoe, nos purifique, restaura toda a sorte de Israel. Então a gente vê que isso faz parte também de uma oração sincera. Sim. Eu creio que, como são vários pontos, né, não vou me deter muito, mas a confissão é motivada sim pela tristeza pelo pecado, porque ele causa sofrimento ao Filho de Deus e porque fere um Deus que é fiel, bom e justo para nós. É verdade. Essa é a melhor confissão, aquela que nos faz entender que Deus é justo e é bom e nós não estamos sendo fiéis a Ele. Isso vai nos fazer amar ainda mais a Deus. É verdade. Tem a parte aqui dos pedidos, né?
e de fato apresentar diante de Deus as angústias, os pedidos mesmo, né? Senhor, opere na vida do meu marido, da minha esposa, dos filhos, no trabalho, na igreja, e clama pelo pastor, clama pelos anciãos, clama pelos irmãos, clama pelas pessoas que você tem dado estudo bíblico. Eu lembro de um texto que ela fala no serviço cristão, que o trabalho missionário de compartilhar o evangelho só terá êxito pela oração. Então não basta você visitar a pessoa, abrir a Bíblia, fazer uma série de estudo bíblico se você não interceder por ela. É você se colocando no lugar dela e pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. Porque no grande conflito, aquela pessoa pode não estar clamando a Deus por ela. E diante do livre-arbítrio, o diabo poderia falar, mas ela não pediu. Mas Deus fala, mas o Moses pediu por ela, então eu vou fazer. Então sim, tem esse aspecto diante do grande conflito. E tem pessoas que simplesmente não podem pedir. Tem algumas que não pedem e outras que nem podem. Olha, por exemplo, por que Miriam não orou a Deus para que fosse curada da lepra? Então? Miriam estava em erro ali. Deus estava castigando. Então, quem orou para que Deus a curasse foi Moisés. Jó. Os amigos deles tinham acusado ele de um monte de coisas lá, de maneira equivocada. Por que Deus não falou para orem aí para eu perdoar vocês? Uhum. Como que Deus... Jó ora por eles. Jó ora por eles. Ou seja, literalmente tem vezes nos quais Deus só pode abençoar alguma pessoa porque um servo dele intercede por aquela pessoa. Exatamente. E dois são abençoados. Essa hora dos pedidos é uma bênção por isso. Quando você intercede por outros, você é abençoado. Na vida de Jó isso se mostrou de maneira óbvia. Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E por que não na vida de Daniel também? Exatamente. Senhor, restaura a sorte, né? A profecia das 70 semanas estava para ter o seu cumprimento, mas aparentemente, e aquilo era evidente, né? Da resistência de Satanás, para que o decreto de Ciro não fosse cumprido, ou ele não fosse emitido, melhor dizendo, e a súplica de Daniel, um homem muito amado. Então, diante de uma súplica de um servo de Deus, de um profeta, Deus ali interviu, envia Miguel e dá a vitória. E nós temos ali todo o contexto de Daniel capítulo 10, que vai até o final do seu livro, né? E aqui, ação de graças, nós temos o aspecto de gratidão, de não por aquilo que já foi recebido, mas por aquilo, e aqui eu quero conectar com a lição de quinta, mas por aquilo que você pediu e pela fé você acredita que já recebeu. Então você agradece antes de receber, parece coisa de louco, né? Mas essa é a realidade, essa é a essência da oração em relação à confiança e fé. Você agradece por aquilo que você já obteve de Deus como uma resposta e você agradece por aquilo que você crê que Deus te dará mediante a resposta de oração. Então, é uma maravilha isso, né? A ação de graças deve permear toda oração, todo relacionamento com Deus. Sim, eu diria que o agradecimento, a ação de graças, ela nunca vai ter um motivo de fazer Deus se sentir bem por ter nos ajudado. Então, se isso é uma realidade, a ação de graças ela é mais útil para nós. Primeiro, porque a ansiedade vai ser eliminada. Se eu já agradeci antes de receber, eu não vou ficar pensando, será que eu vou receber? Já não agradeceu? Tem fé? Ou se eu realmente já havia o recebimento, que eu agradeço a Deus, porque é científico que a gratidão é boa para a nossa saúde. Ela nos faz bem. E quando nós estamos acostumados a agradecer as bênçãos recebidas, nós cultivamos mais confiança para nos achegar a Deus. Porque às vezes o que acontece é que nós recebemos as bênçãos e por não mencioná-las em agradecimento, nós esquecemos. É verdade. E depois precisamos de Deus e não temos nada na memória para nos fazer lembrar. Não, Deus responde a minha oração. Sim, é verdade. E a gente deve agradecer pelas coisas grandiosas e muitas vezes por aquelas coisas pequenas que a gente nem agradece. Você já agradeceu hoje, quem sabe, por estar respirando, seu coração batendo, seus órgãos funcionando, você está enxergando, ouvindo? Obviamente estou generalizando, né? Por pequenas coisas. Ter ali um lençol, uma cama quentinha, um abrigo. São tantas bênçãos de Deus na nossa vida que a gente não pode nem enumerá-las. Então, não apenas aquelas coisas óbvias que a gente recebe como resposta da oração, mas por todas as coisas pequenas, agradeça, viva uma vida de gratidão. E certamente a murmuração, a incredulidade, todas essas coisas serão removidas do seu coração. Quinta-feira, e por fim, vamos comentar agora sobre outras perguntas sobre a oração. E aqui eu quero lê-las para a gente ir trabalhando daí. Por que orar se Deus já sabe?
Essa é a primeira pergunta. Outra, por que orar quando tudo vai bem? Qual é o papel da fé na oração? Com quem devo orar e como devo ouvir? Vamos trabalhar esses tópicos aí. Primeiro, por que orar se Deus já sabe? Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que falar para tua esposa te amo se a sua esposa já sabe que você ama ela? Não, não, moça. Com certeza. Então, por mais que Deus saiba o que a gente precisa, Ele quer ouvir. E quando a gente clama, é o que a gente tem batido na tecla, quando a gente expressa a Deus, nós estamos num ato de reconhecimento, de dependência de Deus, de total entrega a Deus, de que nós precisamos ser habilitados para receber aquilo que estamos clamando. Então, por que pedir a Deus se Ele já sabe? A oração, ela não traz Deus a nós, mas nos eleva a Ele, ou seja, ela nos purifica, ela nos transforma, ela nos habilita a recebermos aquilo que estamos pedindo. Exatamente. No fim, a oração é mais para nós. E está nesse livro aí, ó, esse texto, né? Exatamente. Exatamente. É até interessante, eu pensei o seguinte, pastor. Deus precisa que o homem tenha uma mente clara para poder se comunicar, né? Para se comunicar conosco. E aí ele nos dá instruções, então, quanto à reforma de saúde, vida no campo, coisas que vão trazer essa claridade mental. Agora, eu vi um tempo atrás sobre esse assunto, né, cientistas falando sobre isso, de que quando nós paramos de pensar nas nossas coisas, no nosso trabalho, na nossa correria ou em qualquer outra coisa, nos dedicamos alguns minutos a simplesmente estar quietos, a nossa mente passa por um momento de reorganização e reciclagem de pensamentos. Uau. Isso é quando nós nos abstemos de qualquer coisa. Então, celular para lá, tudo, nada para ocupar a minha visão. Então, naquele momento eu vou me dedicar a meditar, e se eu oro, é Deus diretamente influenciando meus pensamentos ali. Então, imagina um melhor momento para Deus falar conosco do que nos momentos nos quais nós separamos, e embora Deus já sabe o que eu vou pedir, a base é, Deus já sabe mesmo, mas você talvez não sabe o que você precisa. Exatamente. Nem você sabe que você precisa falar com Deus para manter a sua energia, a sua vida. Então, esse é um aspecto lindo da oração. Deus nos convida para organizar a nossa mente e compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. Amém. Então, é por isso que nós devemos orar, mesmo Deus já sabendo. Deus sabe mais do que você, inclusive, sobre você. Se você quer se descobrir um pouco, fale com Ele. Amém, amém, exatamente. E por que orar quando tudo vai bem? Aqui a gente pode pensar, de fato, no relacionamento. Um relacionamento não se trata apenas de bons momentos, mas também de momentos desafiadores que exigem a perseverança e também o aspecto da gratidão, do reconhecimento da nossa dependência de Deus, da nossa suficiência de Deus, ou seja, dependemos totalmente dele. Um relacionamento com Deus não é só construído quando estamos mal, mas quando estamos bem, nós aí sim devemos orar muito mais, devemos agradecer muito mais por estarmos bem. E muitas pessoas constroem seu relacionamento com Deus apenas na tragédia, né? Apenas quando tá mal, né? A pessoa tá indo para a igreja, tá orando, tá lendo a Bíblia, mas quando tá tudo bem, ela se esquece. Então, permita que Deus sonde o teu coração e que o seu relacionamento seja construído como um casamento, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, em qualquer momento. Deve ser, obviamente, o nosso relacionamento com Deus mais profundo do que o meu relacionamento com a minha esposa, do que o meu relacionamento aqui com o meu amigo, com o Mose. Então, sem dúvidas, é orar quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando em qualquer circunstância. Eu creio que a essa altura, eu acho que todos nós já entendemos que a oração não serve para resolver nossos problemas, ou seja, ela não foi feita, olha, quando você tiver algum problema, é só pegar aqui e resolve. A oração não tem esse propósito, embora esse propósito seja também por real. Na verdade, ela nos previne dos problemas. Olha a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. A tentação já está com você? Você tem que esperar a tentação vir para orar? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Tiago fala que nós devemos buscar força e graça para o momento oportuno. Você não busca a força no momento da crise, você busca antes. Exato. A força é algo acumulado e a força vem da oração. E por isso, mesmo quando estejamos bem, na verdade, principalmente quando estamos bem, devemos aproveitar este momento para pedir a Deus que nos dê força, que nos previna. Assim como a reforma de saúde é preventiva, nós não esperamos vamos esperar ficar doente para virar vegetariano, para comer uma alimentação mais saudável. Não, nós fazemos isso para não chegar lá, para não ter que passar pela dificuldade, né? E então,
quando nós pensamos que não precisamos orar, nós já temos um problema. Achamos que somos autossuficientes. Exatamente. E aí já está uma razão boa para... Sim, mas eu não tenho vontade de orar. É exatamente sobre isso que eu vou orar. Sim, me perdoa pela minha autossuficiência. Exatamente. Já está um bom motivo para começar a orar. Já. Exato. E qual é o papel da fé na oração? E tem um texto aqui de Ellen White, né? A oração e a fé são aliadas íntimas. Então não devemos apenas pedir coisas, mas também nos perguntarmos para que eu usaria essas coisas. E aí são as motivações sendo sondadas para nós pedirmos de conformidade com a vontade de Deus. Isso é muito importante. E tendo a certeza que se eu pedir de acordo com a vontade de Deus, aí vem o aspecto da fé, de que eu receberei, mesmo ainda não tendo recebido, mas eu receberei e já sou grato por aquilo que eu creio pela fé e receberei das mãos de Deus. Eu percebo muito que aqui o IAG, e já vi isso na igreja também como pastor, que muitas vezes a igreja, o povo de Deus, vamos trabalhar de uma maneira geral, ele primeiro dá o passo da fé para que a providência seja manifesta. Vou dar aqui um exemplo deste próprio livro, né? Nós fizemos recentemente, entendendo a importância deste material, uma publicação de milhares de exemplares, para que o custo fique bem baixo, para que você tenha acesso, mas demos o passo da fé. Se eu depender, ter todo o recurso para fazer algo para Deus, olha, sinceramente falando, pouco você fará. Porque nós sabemos que estamos fazendo isso que não é para nós mesmos. Esse é o ponto. Nós estamos pedindo, Senhor, queremos que a Tua palavra seja espalhada como folha de outono. O Senhor prometeu isso e nós estamos aqui clamando ao Senhor pela fé. Vamos lá, não é irresponsabilidade. É a certeza de que se pedirmos algo de acordo com a Sua vontade, receberemos. Eu tenho certeza que este livro será rapidamente espalhado, você se unirá conosco para divulgar este material, usar este material como aspecto evangelístico, para que nós tomemos outros passos pela fé e as portas vão se abrindo. E o moço poderia contar N experiências aqui como obreiro do IAG, na sua caminhada cristã. Muitas vezes, se dependermos receber para fazer, não faremos. Nós temos que começar a fazer, e no fazer, Deus ele vai abrindo as portas e manifestando toda a sua providência. Diga ao povo que marche. E daí, quando marcharam, o mar se abriu. É exatamente isso. E ainda um outro aspecto de pedir com fé, a fé, quando nós temos fé em Deus, nós entendemos que a resposta à oração já está a caminho antes de nós recebermos, né? E se nós pedimos segundo as promessas de Deus, ele responderá com aquilo que é melhor. Ou seja, no fim, nesse momento, nós devemos interromper a nossa ansiedade. Eu repito mais uma vez. Vamos interromper a nossa ansiedade e preocupação. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, ele se preocupa por cada passarinho. Um pardal que cai, ele vê. E aí ele mesmo falou, vocês não são maiores do que muitos pardais? Exato. Simplesmente confiem em mim. Aquilo que eu disse vai acontecer, aquilo que vocês pediram em meu nome vai chegar. E aí nós andamos sem preocupação, como o pastor disse, avançando e não esperando alguma coisa acontecer. Exatamente, amém. E aqui, com quem devorar? Então, eu devorar individualmente, devorar no pequeno grupo, devorar com um amigo, devorar com o cônjuge, na igreja, com a família. Então, nós temos certamente diversos exemplos na Bíblia a respeito disso. E como devolver? A oração tem o aspecto do falar, mas na oração, que é um diálogo, não é um monólogo, você fala, mas você ouve. E nós devemos ouvir principalmente Deus falando a nós através da sua palavra. Não que Deus não possa falar à sua mente, ao seu coração e até de uma maneira audível. Nós não descartamos, porque tudo isso é bíblico. Mas a principal maneira que Deus escolheu para se revelar e falar a nós é através da sua palavra. E aqui, por fim, moços, no meu comentário da lição de quinta, eu quero falar dos benefícios da oração. Fizeram uma experiência científica, é ciência o que eu estou falando, não é achismo, e pegaram pessoas no leito de hospital, enfermas, e analisaram as pessoas que oravam por elas mesmas. Ou seja, elas estavam orando e os benefícios da oração para aquele que orava. E constataram que, de fato, as pessoas que oravam eram curadas mais rapidamente do que aquelas pessoas que não oravam. Mas daí ficou ainda um pouco subjetivo, ou seja,
no sentido subjetivo, na questão da própria experiência da pessoa. Ela estava orando e ela estava sendo beneficiada por isso. Então tentaram dar um passo 2 na experiência, que era pessoas que não oravam, mas recebiam a oração de outras pessoas. Então aquela pessoa estava enferma, ela não orava, mas pessoas estavam orando por ela. Sabe o que constataram? Que essas pessoas eram curadas mais rapidamente. Então, o benefício da oração não é só para você que ora, mas é também por aquele por quem você está orando. Isso é algo tremendo. E o porquê eu falei que é ciência, porque isso foi de fato um estudo feito, pesquisa depois, e você vai encontrar essa pesquisa relacionada ao poder da oração. Então, isso aqui não é uma coisa abstrata, irreal, é algo muito real, tangível, que está acessível a todos nós diariamente, 24 horas, o privilégio, a oportunidade de termos um relacionamento íntimo com Deus, no qual seremos elevados a Deus, refletiremos o seu caráter, seremos purificados, transformados para recebermos aquilo que estamos clamando, que não será para nós, mas será para ser usado para a expansão do reino de Deus e para a manifestação da sua vontade ao nosso redor. Louvado seja Deus por isso. Moços, vamos para as considerações finais. Quer deixar aqui alguma última palavra para aqueles que estão nos acompanhando? Eu apenas deixo um chamado a que nós oremos mais, porque, como disse o pastor, né, a conversão não vem senão pela oração, o reavivamento não vem senão pela oração. Nada que nós precisemos como seres humanos virá de Deus sem a oração. Deus já nos dá muitas bênçãos sem que nós peçamos, mas as bênçãos especiais para os seus servos, elas só serão dadas se nós pedirmos. Como disse o pastor, nem tudo Deus vai dar se nós não pedirmos. Tem coisas que só são respostas à oração. Então, vamos aproveitar. Ellen White diz que os anjos ficam impressionados quando eles olham quanto poder tem a oração para nós, quanto que ela pode fazer e quão pouco nós usamos isso. Então, que nós não envergonhemos os anjos, que nós usemos o poder que Deus nos deu. Amém. E procure minhas palavras finais, procure unir, quem sabe, junto à oração, o jejum, para que a sua mente fique mais serena, para que o seu corpo fique mais sóbrio, né? A sua mente mais sóbria, e você dedique a energia, né, corpórea mesmo, mental, esteja focada na sua comunhão com Deus. Una. Aqueles que já têm 2, 3 refeições já fazem jejum intermitente, né? Mas é interessante também ficar 1, 2, quem sabe 3 dias se abstendo do alimento, para que a nossa mente fique mais concentrada nas coisas espirituais, e unir isso à oração será certamente uma arma poderosíssima na sua comunhão com Deus e na sua espiritualidade, que refletirá nas pessoas ao seu redor também. Vamos finalizar com uma oração? Vamos orar. Oremos. Pai querido que habita nos céus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de falar contigo. Amém, Senhor. Agradecemos a Ti porque na Sua palavra nos ensinas como fazê-lo e também nos dás a certeza de que responderás cada pedido. E neste momento nós pedimos, não por nós, mas por aqueles que estão assistindo. Amém, Senhor. Nós pedimos que o Senhor lhes dê mais claras demonstrações da necessidade que possuem de Ti, que toques as suas mentes com essa necessidade e que estejas sempre disposto a ouvir os seus pedidos. Assim como o Senhor já tem estado, mas nós rogamos que nos dê um coração disposto a pedir também. Amém. Nós te entregamos cada necessidade e agradecemos por toda a bênção já recebida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Moços, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, quer seja pela televisão ou aqui pelo canal do IAG. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, em que daremos continuidade ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de muito relacionamento com Deus através da oração, que te habilitará a fazer a vontade de Deus no dia a dia. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana. IAG. Juntos avançaremos.